Eu tenho agora o privilégio de receber mais uma vez no programa o meu querido amigo Gilson Schweide. E eu também tenho um prazer enorme de estar aqui com você. Olha, os programas de maior audiência em toda a minha carreira na televisão, e a minha carreira já passa de 37 anos, vai indo para 38 anos, os meus programas de maior audiência, sempre entre eles está a participação do Gilson, que vem a nós, especialmente no fim do ano, nos oferecer os mantras que devem ser praticados no ano subsequente. O Gilson, ele é numerólogo, engenheiro dimensional, respeitabilíssimo. Eu vou só contar, Gilson, duas coisas suas, se eu cometer alguma indiscrição, não é? Perfeito. O Gilson hoje é consultado porque tudo no trabalho do Gilson são os mantras, são as formas dos nomes, não é? Houve uma empresa automobilística aqui no Brasil que te consultou e que queria batizar um carro de Verona. Que empresa que era? Era a Autolatina, a união da Volkswagen com a... Aí o Gilson fez o seu estudo, que é muito minucioso, à luz da engenharia dimensional, falou, esse carro com esse nome não vai pegar. E foram contra a sua decisão. Foram, ignoraram e lançaram o Verona. Lançaram o Verona, não durou um ano. Não durou. Aí eles não conformados acharam que era o problema era do carro e fizeram um modelo novo de Verona e relançaram, seria o Verona 2 também, não deu certo. Aí... Nada deu certo. Só para dar um exemplo, não é? Ele criou, por exemplo, o nome O Boticário, ele criou o nome TAM, Comandante Rolim, saudades, quando queria batizar a sua companhia aérea, que era, a princípio, Transportes Aéreos Marília, Isso. Ele ia botar Transportes Aéreos Marília. Isso. E aí o Gilson estudou e criou a sigla, que nada mais é do que a própria tradução desse nome, que é TAM, TAM. Bom, e aí vai por fora, tenho 1000 casos para contar, apenas para vocês prestarem bem atenção na entrevista, porque o Gilson, ele está lançando um movimento muito especial. Mas antes eu queria, Gilson, de falar desse movimento, que você relembrasse o meu telespectador. Infortunadamente, você tem que sempre que reexplicar o que são os mantras. E olha, as pessoas que praticam os mantras que ele lança sempre no meu programa, me agradecem o ano inteiro, porque os mantras funcionam. Eu sou hoje, sem nenhuma presunção, pretensão, eu sou o único profissional do mundo que usa mantras como uma tecnologia de transformação, de realidade. Nas terapias psicológicas, você quer manipular o comportamento de alguém, achando que assim, tirando conflitos, você vai fazer o cara viver uma vida espetacular. Não é. Você pode ser uma pessoa resolvida, sem conflitos, e a sua vida ser muito difícil. Eu descobri, Amaury, que o nome de uma pessoa, ele cria mais ou menos 60 crenças inconscientes entre 1 e 2 anos de idade. São experiências que as letras do nome e os algarismos da data repetem, e de tanto repetirem, viram crenças. Essas crenças, quando surgem, passam a criar campos de energia que atingem o universo e fazem o universo interferir na vida daquela pessoa de uma maneira bem concreta. E essa interferência, sabe quanto ela cria de realidade? 70% do que a gente vive. Eu demoli aquela história da meritocracia. Não que eu não dê valor à competência de cada um, mas nenhum talento do mundo consegue produzir mais do que 30% da realidade que a pessoa vive. Se ela não tiver interferências externas a favor dela, a coisa não desenrola. Aí eu vi o seguinte, que se eu queria ajudar uma pessoa a melhorar, eu tinha que inventar, foi isso, uma terapia que mudasse as crenças que atrapalham. Tem gente que o nome trava a pessoa porque cria um campo de energia meio. Se eu posso falar isso aqui, eu não gosto de dar exemplo de nomes, mas quem estiver me ouvindo vai ver só um nome, porque ele pode até ser atenuado pelo sobrenome, mas todo Pedro cria um campo de energia meio. O que é isso? É uma ordem energética para o universo, Pedro, que diz assim, universo, faça com que a minha vida vá bem até o meio e do meio para o fim torne tudo difícil para mim. Então, isso é um padrão que todo Pedro vive. Ele até pode ter um sobrenome que alivie isso,
mas nome em geral composto. tem outras formas. Aí entra o meu trabalho, criar mantras, nome iniciático, transformar as pessoas. Mas quando eu venho aqui, né, eu crio mantras gerais, que na verdade eu estou criando remédios, vamos dizer. Mas você já mudou o nome de muita gente. Já mudei. Muita gente famosa. Muita gente famosa, inclusive, que eu não quero entrar nesse... antes era assim, um assado. Mas tem gente que, quando me conheceu... Tem uma atriz que me conheceu como atriz quando ela já trabalhava há 15 anos como atriz de teatro e era muito elogiada pelo meio. Mas não fazia sucesso nenhum, não ganhava dinheiro, não tinha nada. Aí eu mudei o nome dela e ela, em 1 ano e meio, ela ganhou o prêmio Shell de melhor atriz. Ela foi contratada por uma rede de televisão para ser protagonista de novela aos 40 anos. Sem ser necessariamente top model nem nada. Então, eu já mudei a vida de muita gente. Agora, o estudo para uma pessoa saber se o seu nome funciona ou não é muito demorado? Você tem que usar a sua engenharia dimensional? Eu levo 1h30 para digerir um nome, vamos dizer, sozinho. Quando a pessoa vem fazer uma consulta comigo, eu já estou com tudo preparado, mastigado. Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa hoje... há 2 dias atrás eu vou fazer o estudo, é impossível fazer na hora. E se eu desse um curso do meu trabalho e desse como dever de casa, façam o estudo desse nome aqui em casa e tragam quando estiver pronto. Criem mantras para essa pessoa, nome iniciático. O nome iniciático é um redesenho das crenças da pessoa no inconsciente. Sabe o que a pessoa ia fazer? Depois de 1 semana ela ainda não tinha conseguido fazer o trabalho, dado o grau de complexidade dele. Eu faço em 1h30 porque eu também estou fazendo isso há 40 anos. O Gilson tem um mantra importantíssimo, eu quero até colocar aqui no pé do vídeo, chama-se Bendafili. 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 O que é um mantra? E ele me ensinou. O mantra, você pega essa palavra, Bendafili, que acaba ativando o seu poder de realização e tem que repetir o quê? 10 vezes por dia, 20 vezes por dia. Coloca no espelho do banheiro, levanta de manhã, Bendafili, 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 vai escovando os dentes, Bendafili. Aí coloca dentro da sua pasta, ou a mulher na sua bolsa, Bendafili. E vai, e vai. Todas as formas de repetição sensorial, falar, escrever, colocar nas pastas, colocar em tudo, isso aí fica lá, o B, o E, o N, o D, A, F, I, L, I, fica repetindo uma história no inconsciente que depois de um certo número de repetições, viram crenças. Essas crenças surgindo, começam a produzir campos de energia que vão fazer o universo interferir na vida daquela pessoa do jeito que eu planejei, entendeu? Porque eu planejei o Bendafili para criar alavancagem profissional, uma série de coisas, mas criar também no Brasil, Amaury, uma união das pessoas. É fundamental. O Gilson costuma dizer que o Brasil daria muito certo se fosse com Z, Brasil com Z. E fala também que o dinheiro brasileiro, se chamasse Caramuru, o Brasil seria outro país, à luz da engenharia dimensional, à luz da numerologia do Gilson Schweitzer. Você pode falar um pouco disso? Posso. Brasil com Z? É o seguinte, o Brasil com S cria um problemão pra gente. Brasil com S, as vogais desse nome reduzem para um, que é a individualidade humana, cria pessoas egocêntricas, só pensam nela, é cada um por si e Deus por ninguém. E a redução de todas as letras, o efeito, dá 7. Esse 7 é que é a desgraça pior do Brasil, que é o seguinte, isso cria a síndrome da perfeição plena. É uma ordem incumprível que é dada pelo nome Brasil para o universo. Através de um campo de energia, o nome diz assim, universo, só deixe que aqui no Brasil a gente atinja nossos alvos de felicidade quando nós formos 100% perfeitos. Ninguém vai ser 100% perfeito. Querer ser 100% perfeito é igual querer atingir o infinito. E por que o Z muda tudo? O Z passa a criar uma redução para 5
E o Z é uma letra que abre dentro do cérebro uma área que demanda cumplicidade do universo. O Brasil nunca teve o universo como cúmplice. Essa história de dizer que Deus é brasileiro é mentira. Não foi nunca. Se tiver que levar para o campo da gozação, vou dizer que quem é brasileiro é o diabo, não Deus. Porque, na verdade, o nome Brasil, com S, ele joga nas costas do povo, no máximo 30%, e dos políticos também, 30% de poder de fogo para realizar coisa. É muito pouco, Amaury. O Brasil com Z, em um ano, eu desafio as pessoas, lanço um desafio aqui no teu programa, porque o meu trabalho, ele é muito complexo. Ele é pura física quântica, com modelo meu de engenharia dimensional da física quântica que não está na física. E entender não é necessário. Quando você compra um celular, o que você quer fazer? Você aperta o botão, liga e fala, né? Você não vai fazer um curso de engenharia eletrônica para saber como é que funciona o celular. Eu digo assim, usa o meu trabalho e vai ver os resultados. Brasil com Z, em um ano, sabe o que vai acontecer? Interferências favoráveis ao Brasil, externas, coisas acontecendo que vão alavancar o Brasil. A vida da gente não depende só de botar um super economista dirigindo a economia, um cara fera, que eu acho que hoje o cara que está lá no Banco Central, eu respeito profundamente, é um cara super competente, mas isso não basta, entendeu? Se não acontecerem interferências externas, o nome Brasil com S não deixa que essas interferências externas aconteçam. Caramuru? E o caramuru é como devia ser chamada a moeda brasileira. Na época que o pessoal que inventou o nome real estava lá, que nome que vai ser, naquela época Cruzado Novo, Cruzado, né? Eu lancei o caramuru, porque o caramuru cria poder, cria agregação social. O caramuru é mais forte que partido político. O caramuru, porque a gente tem que ter uma união por afetividade, não uma união por ideologia política. Ah, eu sou unido a você porque nós pensamos ideologicamente da mesma maneira. Não. Você pode ser de uma linha política, eu de outra, mas na hora de se unir pelo Brasil, a gente se une, entendeu? O caramuru provoca isso. O caramuru provoca isso. Teve gente que virou para mim e falou assim, mas como os americanos vão falar caramuru? Pô, quero que se dane os americanos, pô. A gente é que tem que usar as palavras ligadas a gente. E caramuru é um alavancador de poder e dessa união que independe de linha ideológica, é fundamental para o Brasil. Schweid, quer dizer que tudo na vida é uma questão de sonoridade de palavras? Não, existe uma realidade que eu chamo de realidade quântica, que não tem... Por exemplo, Amaury, um dia, eu posso, se você quiser, eu posso vir aqui, eu fiz um estudo sobre cidades no Brasil que estão à margem de tudo que está acontecendo de errado. Cidades que estão prosperando, se dando bem, todo mundo tem emprego. Agora, aí você vai ver os nomes, o nome que você dá para um lugar, para uma empresa que você cria, não é um adorno estético, entendeu? Porque muita gente acha que nome é adorno estético e não é. Então, nome de cidade, o nome da gente. Eu não posso consertar o nome das cidades, a não ser que houvesse as pessoas que, junto com o prefeito, quisessem. Mas de uma pessoa eu posso. Mas a realidade que a gente vive aqui no Brasil é tremendamente interferida por esse nome Brasil. Por mais que a gente tenha boas intenções de querer fazer as coisas darem certo, é muito difícil. Tem uma operação de janelas que você sempre fala, não é? Nós temos no cérebro, o universo processa eventos em 10 dimensões. Eles estão aqui nas mãos da gente, isso é outra coisa. Esse desenvolvimento só de mundo digital está prejudicando muito as pessoas no seguinte sentido. Vocês não podem deixar de usar as mãos. Olha, isso aqui é a inexistência, começando aqui, ó. Aqui a individualidade é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós temos 9 arquivos no cérebro, físicos e um que representa o zero de inexistência, que as letras do alfabeto ativam. Então, quando você cria um nome, vamos pegar o Bendafile, né? O B Bendafile, é uma chave. É uma coisa que não existe em dicionário. É uma chave da sala 2. É. O E é uma chave da sala 5. E vai assim por diante. Na verdade, Bendafile é um código
que está representado nas mãos, mas que quando você usa, ele vai lá nesses arquivos do inconsciente. Eu chamo esses arquivos de salas do inconsciente, tá? É um nome mais poético, mas na verdade são arquivos. Arquivos dentro do cérebro. Quando você vive uma experiência, o teu cérebro fragmenta essa experiência em 9 arquivos e guarda pedaço num, pedaço no outro. Quando você nasce, você já nasce com esses arquivos. Se vocês entrarem no nosso blog, no UOL, coloca aqui para mim, por favor, ou então no site do Gilson também, vocês vão ver todos os mantras que ele criou para este ano vigente, 2018, e tem mantra até para poder arrumar namorada. Tem, não é? tem Tem mantra gente muito tímida. Qual é mesmo? Você lembra do... Você se lembra do... O Golfema, Golfema... Liames, Vamos botando aqui embaixo. Alô, Leandro, aqui. Pinfen. Esse mantra, eu acho que eu passei uns 20 anos aqui. Golfema, Liames, L-I-A-M-E-S, Zembin, Z-E-M-B-I-N, Pinfen. Repete isso aí. Todo dia. A exaustão. Teve amigo meu que já me ligou e falou, ó, choveu mulher. Mas é mesmo. Não falou assim. Eu falo, não, mas eu falo isso, teste e vê o que acontece. O mantra ainda tem uma coisa boa, você pode usar e ninguém sabe que você está usando, entendeu? Então dá uma privacidade, você usa e depois de 6 meses, 1 ano, não muda em um dia, claro. Isso é igual ginástica, você tem que trabalhar estímulos repetitivos no cérebro. Aí, depois de 6 meses, você vê o que aconteceu. Se você achar que não valeu a pena, você diz, usei, não aconteceu nada. Mas nunca. Todo mundo que usa muda barbaramente. Porque se o meu nome não for bom, eu ouço o meu nome 200 vezes por dia. O teu nome é um mantra poderoso. A tua data de comemoração de aniversário é outro mantra muito forte. Quando a gente nasce, a gente recebe goela abaixo 2 mantras, o nome e a data. E aí, não tem como reclamar. Aí você vive o que eu chamo de uma estrada de rio congelado, que é o seguinte, essa é a parte mais complicada do meu trabalho. O tempo, Amaury, não passa. Quem passa pelo tempo somos nós. O tempo é como se fosse a Dutra e você vai andando por ele. Aí você acha que o tempo passou porque você vai sofrendo mudanças biológicas. Aí você acha que o tempo está passando. É você que está passando por ele. Como a gente não tem tecnologia para dar marcha ré e voltar para o passado ainda, a gente só vai para frente. Mas se eu te disser que dentro de uma estrada que o nome da gente joga a gente ali, passado, presente e futuro já estão totalmente predeterminados, não tem nada para acontecer, já está tudo acontecido. Se você pudesse, numa máquina do tempo, ir lá na frente, o que vai acontecer já está determinado, voltar para o passado já está determinado. Se não fosse possível mudar isso, se isso fosse uma coisa que não desse para mudar, nós estávamos fritos. Mas, graças a Deus, existem infinitas estradas de tempo, de rio congelado, que eu chamo. Eu comparo o tempo a um rio que congelou e você vai andando por cima dele. O problema é que isso pode ser mudado com esses mantras que eu passo aqui e com o trabalho pessoal nem se fala. Porque aí eu tiro uma pessoa de uma estrada congelada de tempo ruim e transfiro ela para outra, porque eu mudo os campos de energia dela. Agora, Gilson, isso que você está lançando agora, eu considero uma coisa, uma utopia. Que você não, isso aqui. O movimento do Gilson. Tirem os seus relógios e mudem a realidade desastrosa que estamos vivendo. Através da engenharia dimensional, o Gilson diz ter comprovado que é possível produzir uma revolução silenciosa se um número muito grande de brasileiros deixarem de usar relógios por 1 ano, o que construirá uma nova realidade, é isso? Digna para o Brasil, interferindo até no resultado das eleições. Sabe por quê? A explicação que eu vou dar não é fácil de ser absorvida, mas a explicação é a seguinte: o tempo, isso já está provado em laboratórios, que eu estou falando já tem comprovação dentro da física tradicional. O tempo, ele é igual à água, vamos dizer. Você tem a água em estado líquido, né? E você congela a água, ela vira gelo, que é sólido, né?
Quando a água está num estado líquido, ela tem o que a gente chama de simetria. Se você andar pela água, um pote de água para lá, para cá, a estrutura das moléculas, dos átomos, é a mesma em qualquer direção. Agora, quando você congela a água e ela vira gelo, ela vira uma pedra de gelo, essa simetria é quebrada, deixa de funcionar. Quando ela quebra, aí o que acontece é o seguinte, você fica preso naquele bloco de gelo. O tempo já foi feito em laboratório, Amaury, cristais feitos de tempo. Essa mesa aqui é feita de átomos ligados dentro do espaço. Você imagina átomos que estão ligados por espaços regulares de tempo. Isso é uma coisa difícil até de entender, mas já está comprovado. Isso começou a ser... Um prêmio Nobel de Física começou a defender essa ideia em 2012 e, recentemente, 5 anos depois, ele provou que era verdade. O que acontece é o seguinte, quando você marca o tempo, você não deixa o tempo se liquefazer, vamos dizer assim, fazendo essa comparação com a água, né? O tempo, para a gente ter liberdade de mudar a vida e mudar as coisas, ir para outras estradas aqui no Brasil de rio congelado, teria que ser um tempo liquefeito, vamos dizer assim. Quando a gente marca o tempo, a gente cria entre a estrutura dos átomos que interferem na nossa realidade, uma estrutura regular. Essa regularidade cria o que se chama quebra de simetria. Aí a gente fica preso ali. É como se marcar o tempo nos deixasse presos. Aí... Quem está disposto a não usar relógio por 1 ano? Eu não sei o que eu faria sem meu relógio. É complicado. Eu concordo que a minha proposta não é fácil. Agora, se você voltar para as civilizações lá no passado, tem época que ninguém usava relógio. Os aborígenes não usavam relógio. A gente tem capacidade de sentir as coisas, só que a gente está com essa capacidade atrofiada, entendeu? A gente ficou dependente de olhar no relógio ali. E o problema do relógio é que ele deixa a gente confinada a essa estrada que não é boa. Como eu falei, se fosse boa, não tinha problema nenhum ficar preso dentro dela. Gilson Schwed, muito obrigado, Gilson. Vamos deixar um mantra aí geral para todo mundo praticar e que você já deu em outra matéria que nós fizemos e que é um mantra para todo mundo se dar muito bem. Olha só, dentro do ano de 2018, eu fiz 2 mantras gerais para alinhar as pessoas com uma realidade melhor. Eu não posso resolver a vida de todo mundo, mas posso resolver a vida, pelo menos, de quem se propuser a usar. Um é muito amor, muita saúde e muita prosperidade 2018. Sempre falando Tem que isso. falar assim mesmo, muito amor, muita saúde e muita prosperidade em 2018. E o segundo mantra é felicidade sem fim em 2018. É o contrário da letra do Tom, que diz que felicidade Do Tom Jobim. termina. Não termina. É felicidade sem fim em 2018. Fala isso todo dia de manhã. Tomou um banho, vai sair, fala 3 vezes isso. Isso é uma instrução para o universo te tratar feito um cliente VIP. Boa, Gilson. Obrigado, querido.